Olha, para qualquer pessoa que se aventura a estudar a fé a sério, existe um perigo muito real. O risco de a cabeça crescer, sabe? Enquanto o coração vai encolhendo. É uma tensão antiga, muito profunda. Aquele medo de que, ao dissecar a fé, a gente acabe, no fim das contas, matando ela. Hoje, a gente vai se aprofundar num verdadeiro guia de sobrevivência espiritual de um dos teólogos mais fascinantes do século XX, Helmut Tillich. Tenta imaginar a cena comigo. A Alemanha, ali no meio dos escombros da Segunda Guerra no processo de desnazificação. É nesse cenário, bem pesado, que o Tillich, um homem que pastoreou e deu aulas sob a sombra do Terceiro Reich, escreve suas advertências para os jovens estudantes de teologia. Ele viu em primeira mão o que acontece quando a teologia se torna uma ideologia vazia de amor. Por isso, o texto dele não é um mero exercício acadêmico, é um mapa urgente, forjado no fogo, para a gente conseguir atravessar o rigor intelectual sem perder a fé viva. A grande questão que vai nos acompanhar aqui é: como é que a gente pode mergulhar fundo na teologia sem se afogar na própria erudição? Bom, vamos descobrir juntos. O nosso caminho aqui vai ser bem claro, bem metódico. Primeiro a gente vai investigar a raiz do problema, essa desconfiança que a igreja, que o fiel comum, sente pelo estudante de teologia. Depois, com o bisturi do Tillich em mãos, vamos fazer um diagnóstico preciso de duas doenças espirituais que costumam atacar o estudante: a arrogância do iniciante, que ele chama de adolescência teológica, e a armadilha mortal de uma verdade que não tem amor. A partir daí, com o problema todo exposto, a gente parte para a cura. Vamos ver o antídoto que ele propõe, uma teologia que dialoga, que fala com Deus e não apenas sobre ele. E por fim, a gente vai ver como essa cura se sustenta na prática, através do trabalho teológico feito em oração. No final, a gente amarra tudo com algumas reflexões para nossa própria caminhada, tanto intelectual quanto espiritual. Então vamos lá, começando nossa primeira sessão. E a gente já começa com uma tensão que, olha, provavelmente todo estudante de teologia já sentiu na pele. Aquele olhar meio desconfiado, às vezes até com um pouco de medo vindo da própria comunidade de fé. Porque é uma coisa que, na teoria, deveria nos aproximar de Deus, aprofundar nosso serviço à igreja, é vista muitas vezes como uma ameaça direta à fé. É um paradoxo, né? A gente precisa investigar isso. Essa pergunta aqui não é teórica, não. Pensa só naquela pessoa jovem, toda empolgada, que anuncia na sua igreja que vai para o seminário. Junto com os parabéns, sempre vem os alertas, né? Cuidado com os professores, não deixe a faculdade roubar a sua fé, não troca Jesus pelos livros. De onde vem esse medo todo? Será que é só ignorância, um anti-intelectualismo meio ingênuo? O Tillich nos dá um alerta fundamental. Não despreze essa preocupação. Talvez ela diga mais sobre os perigos reais que o estudante enfrenta do que sobre a simplicidade da igreja. Essa desconfiança pode ser, na verdade, um instinto de proteção espiritual. É algo a se pensar. Para explicar essa reação meio ambivalente, o Tillich recorre, com uma ironia que eu acho brilhante, a um conceito do filósofo da religião Rudolf Otto. Na obra clássica dele, O Sagrado, o Otto argumenta que a experiência humana diante do divino é marcada por um duplo sentimento. Por um lado, o sagrado nos atrai, nos fascina, nos cativa. É o que ele chama de numen fascinosum. Por outro, ele nos apavora, nos faz tremer, nos impõe um temor reverente, o numen tremendo. O Tillich, então, pega essa ideia e aplica a percepção que o fiel comum tem da teologia. A teologia fascina, claro, pois promete um conhecimento mais íntimo e profundo de Deus, mas ela também aterroriza, porque carrega consigo o risco de desmontar a fé simples, aquela fé que sustenta a vida, com suas análises críticas e seus questionamentos todos. E essa desconfiança não é à toa, não. Ela tem raízes bem profundas. Tillich aponta duas fontes principais. A primeira, e talvez a mais poderosa, é a da experiência. A igreja local envia um de seus jovens mais promissores para o seminário e, meses depois, vê essa pessoa voltar para casa transformada, mas para pior. Agora fala um dialeto acadêmico que ninguém entende, exibe um ar de superioridade intelectual, critica a fé simples que antes o alimentava, a comunidade observa essa mudança e conclui, na prática, que o seminário é um lugar perigoso. A segunda fonte é a do princípio. A comunidade teme, e com boa razão teológica, que a academia coloque a razão humana, a filosofia, a sabedoria do mundo como juíza da palavra de Deus. Isso ameaça diretamente os pilares da reforma protestante, como a sola fide e a sola escritura. O Tillich valoriza imensamente essa percepção da igreja, chamando-a de instinto espiritual dos filhos de Deus, um faro apurado para a saúde ou para a doença espiritual que o teólogo faria muito bem em respeitar. Então, o ponto central que fecha esta primeira sessão é este. A preocupação da igreja não é ignorância para ser desprezada. Pelo contrário, ela funciona como um termômetro, um primeiro sinal de alerta sobre o estado da nossa própria alma enquanto a gente estuda. Como Tillich diz de forma bem direta, a igreja, com suas preocupações, acaba atuando como nossa pastora.
A grande pergunta que fica para a gente é: estamos dispostos a ouvir esse pastoreio ou vamos nos entrincheirar na nossa arrogância intelectual? Agora que a gente entendeu o sintoma externo, essa desconfiança da igreja, vamos aprofundar o diagnóstico interno. Afinal, qual é a doença? O Tillerich começa sua análise com o que ele genialmente chama de adolescência teológica. É um estágio de crescimento que é inevitável, assim como a puberdade, mas cheio de perigos, de coisas desajeitadas e, acima de tudo, é movido por uma vaidade intelectual que pode ser espiritualmente fatal. Para ilustrar essa transformação, Tillerich usa uma história poderosa contada por um amigo pastor dele, o Wilhelm Busch. Imagine um jovem líder de mocidade, cheio de fé, cujo testemunho é vibrante e contagiante. Ele vai para o seminário para servir melhor a Deus. No primeiro semestre, ele volta para casa. Durante um estudo bíblico em grupo, ele fica em silêncio, com aquele sorrisinho de superioridade. Depois, em particular, ele despeja sobre um amigo leigo as pesquisas mais recentes da crítica textual da história das religiões, rotulando a fé simples do amigo com jargões acadêmicos. Já no terceiro semestre, ele é convidado para liderar o estudo. O resultado? Um desastre. Por trás de uma muralha impenetrável de conceitos abstratos e termos técnicos, ele não diz absolutamente nada de substancial. A vida se foi, a fé viva foi trocada por uma erudição oca pedante. Mas o que aconteceu com esse jovem? O que está por trás dessa transformação toda? Tillich usa um conceito de um filósofo, Friedrich Gundolf, para nos dar a chave, a distinção crucial entre a experiência de primeira mão e a experiência conceitual. A experiência de primeira mão é a fé vivida, forjada na própria pele, nas lutas, nas dúvidas, nas alegrias da caminhada pessoal. É a fé que foi assimilada. Já a experiência conceitual, por outro lado, é a apropriação puramente intelectual da experiência de outra pessoa. O estudante lê sobre a profunda angústia de Lutero, a sua Anfection, e entende intelectualmente o conceito de simo justus et peccator. Ele se apaixona pela beleza, pela complexidade da ideia, mas essa não é a sua experiência. Ele está vivendo uma fé emprestada, uma experiência de segunda mão. Existe um abismo perigoso entre o que ele sabe na cabeça e o que ele de fato viveu no coração. E a metáfora que o Tillich usa para descrever essa situação é simplesmente brilhante, é inesquecível. O jovem teólogo está como uma criança usando as roupas de um adulto. Seu conhecimento intelectual, que ele adquiriu rapidamente nos primeiros semestres, é vasto, mas a sua maturidade espiritual e existencial ainda é pequena. As calças grandes demais da dialética do Karl Barth ou da doutrina da Trindade ainda não lhe servem, ficam folgadas e desajeitadas. Essa dissonância entre o saber e o ser é visível, às vezes até cômica, mas no fundo é sempre trágica. Ele precisa de tempo, de paciência e de humildade para crescer e preencher esses grandes conceitos com a substância da vida real. E diante desse diagnóstico, o conselho prático do Tillich é de uma sabedoria imensa. Assim como um adolescente na puberdade, com a voz falhando, não deve tentar cantar num coral, o estudante nessa fase de adolescência teológica também não deveria pregar ou ensinar publicamente. E por quê? Porque ele já deixou a segurança da fé simples para trás, mas ainda não alcançou a maturidade e a integração para traduzir os grandes e complexos conceitos teológicos em vida, em palavra que edifica. É um tempo de silêncio, de paciência, de escuta. Um tempo para aprender a ficar calado antes de presumir que pode ensinar. Resumindo então esta segunda sessão, a adolescência teológica é, em si, uma etapa natural do crescimento. O perigo não está nos conceitos novos ou no desenvolvimento intelectual, mas na vaidade que frequentemente acompanha tudo isso. Quando o estudante começa a usar o conhecimento não para edificar a si mesmo e aos outros, mas como arma para exibir superioridade, para demarcar território. E quando a empolgação com a experiência conceitual dos gigantes da fé o ilude, fazendo pensar que já viveu aquilo que apenas leu, aí a teologia se torna um veneno para sua alma e para a alma daqueles que estão ao seu redor. Agora a gente aprofunda ainda mais o diagnóstico. Se a adolescência teológica é uma fase com seus riscos de crescimento, o Tillich agora nos mostra uma doença crônica, uma patologia espiritual muito mais grave. É o momento em que a busca pela verdade se divorcia completamente do amor e se transforma numa arma de poder, de orgulho e de destruição. E aqui está o coração do problema. O que o Tillich, sem meias palavras, chama de um conflito demoníaco. Por que uma palavra tão forte? Porque a verdade central do evangelho cristão é sobre o amor de um Deus que se esvazia, que se humilha, que se entrega na cruz. No entanto, a posse intelectual dessa verdade pode gerar no teólogo o exato oposto, o orgulho. A verdade, quando a gente enxerga como um objeto a ser dominado, nos dá uma sensação de posse. Eu sei, eu entendi,
E saber é poder. O amor, ao contrário, é altruísta. Ele não busca possuir, mas se doar. Não se vangloria, mas se humilha. É a suprema e trágica ironia demoníaca. O estudo sobre o amor sacrificial de Deus pode, paradoxalmente, matar o amor no nosso coração. E quais são os sintomas concretos dessa doença? Bom, o desprezo por aqueles que Tillich chama de simples cristãos, a superioridade de quem conhece os problemas da crítica histórica ou da demitologização. Tillich conta a história devastadora de um estudante em Tübingen, um seguidor ardoroso de Bultmann. O senhorio dele, um homem piedoso da Suábia, ousa criticar o famoso teólogo. O estudante, movido não pelo zelo da verdade, mas por um orgulho farisaico, corre para o seu quarto, pega a teologia do Novo Testamento do Bultmann cheia de anotações em grego e esfrega na cara do pobre homem que mal sabia ler. O objetivo não era ensinar, era esmagar. Era a alegria maldosa de Tillich, de ver a confusão e a impotência intelectual do outro. Essa atitude doentia, anos mais tarde, se transforma no pastor que olha para sua igreja vazia, não como um sinal do seu fracasso em amar e comunicar o evangelho, mas como um troféu da sua fidelidade a uma verdade abstrata e morta. Para concluir a parte do diagnóstico, o ponto crucial é este. A mais grave patologia que pode acometer um teólogo é a perversão do próprio evangelho. É quando a verdade, que tem como conteúdo o amor sacrificial de Deus em Cristo, se torna uma ferramenta de orgulho pessoal, um porrete para ferir, humilhar e destruir o próximo, em vez de ser um bálsamo para curar e um pão para alimentar. É algo muito sério. Com o diagnóstico sombrio, mas necessário, claramente estabelecido, vamos agora para a parte terapêutica, para a cura. Nesta quarta sessão, o Tillich nos oferece o grande antídoto. E ele não é uma nova técnica ou um novo livro, mas uma mudança radical de postura. A necessidade de deixar de ser um observador frio e distante para se tornar um participante ativo num diálogo vivo e pessoal com Deus. Essa distinção que a gente vê aqui é talvez o ponto de virada de toda a reflexão do Tillich. Ele nos chama a notar a diferença abissal entre falar sobre Deus e falar com Deus. Falar sobre Deus, na terceira pessoa, ele, o Ser Supremo, o motor imóvel, nos coloca na posição confortável e segura de um analista, de um cientista dissecando um objeto de estudo. E a observação do Tillich é genial e arrepiante. A primeira vez que alguém fala sobre Deus na terceira pessoa na Bíblia é a serpente no Jardim do Éden. Foi assim que Deus disse? Essa objetificação de Deus, transformá-lo num ele a ser analisado, é o primeiro passo para a dúvida e a queda. Em absoluto contraste, falar com Deus na segunda pessoa, tu, Senhor, é a linguagem da relação, da oração, do diálogo. E o exemplo máximo é o próprio Cristo na cruz. No auge do abandono e da escuridão, ele não teoriza sobre um Deus ausente. Ele clama para Deus, num grito de relação. Meu Deus, por que me desamparaste? Mesmo na agonia mais profunda, a relação pessoal, o diálogo, permanece. O ponto crucial, então, que Tillich quer estabelecer, não é que os métodos críticos ou os conceitos teológicos complexos sejam inerentemente maus. Não é isso. A questão fundamental é a atmosfera em que eles são pensados e utilizados. O mesmo conceito teológico, uma mesma ferramenta exegética, pode ser um veneno mortal numa atmosfera de análise fria, de terceira pessoa, mas pode ser um instrumento de vida e adoração numa atmosfera de oração, de segunda pessoa. Como ele afirma de maneira memorável, o pensamento teológico só consegue respirar em uma atmosfera de diálogo com Deus. Fora dessa atmosfera, ele sufoca e morre, simples assim. Então, resumindo, o principal antídoto à saúde espiritual do teólogo depende dessa conversão fundamental de postura. É preciso passar da terceira pessoa para a segunda pessoa. A teologia precisa deixar de ser primariamente uma análise de um objeto chamado Deus para se tornar a reflexão que brota de e retorna para um diálogo constante e vivo com um tu divino, que nos interpela, nos confronta e nos ama. Se o antídoto é essa mudança de postura para um diálogo, como é que a gente sustenta isso na prática, no dia a dia do estudo? Na nossa última sessão de desenvolvimento, o Tillich nos leva ao fundamento de tudo, a disciplina concreta da oração e da leitura devocional como o coração, a espinha dorsal de todo o trabalho teológico que se pretenda saudável e vivificante. Este quadro nos coloca diante de uma encruzilhada radical, uma escolha que todo teólogo precisa fazer, todos os dias. A teologia, diz Tillich, pode ser sagrada ou diabólica. E a diferença, atenção aqui, não está na correção doutrinária ou na ortodoxia dos conceitos. Um teólogo pode ter uma dogmática impecável e ainda assim sua teologia ser diabólica.
A diferença está no coração e nas mãos de quem a pratica. A teologia sagrada nasce numa atmosfera de oração e diálogo, com uma postura de humildade e escuta. O resultado é que ela se torna a consciência viva da igreja, e sua expressão final é o que ele chama de o canto de louvor dos conceitos. Já a teologia diabólica opera numa atmosfera de análise fria e distante, com uma postura de orgulho e posse. O resultado é uma fria camisa de ferro que nos aprisiona e sufoca. E sua expressão final, numa imagem terrível, são cadáveres no campo de batalha da controvérsia teológica. E para fechar seu argumento, o Tillich nos presenteia com esta metáfora final, que é simplesmente inesquecível. O estudo teológico acadêmico, especialmente o estudo histórico-crítico da Bíblia, é como a análise das rochas num laboratório de mineralogia. É essencial e indispensável. Mas o teólogo que conhece a composição química das rochas dos Alpes, que estuda seus mapas e gráficos, mas nunca escalou uma montanha, nunca sentiu o vento no rosto, nunca se cansou na subida e nunca se maravilhou com a vista do cume, esse teólogo não sabe de fato o que são os Alpes. Da mesma forma, quem analisa a Bíblia com todas as ferramentas críticas, mas não a lê como a grande e dramática história da salvação na qual está pessoalmente inserido, não conhece de fato a palavra de Deus. Portanto, a lição prática desta última sessão é um chamado à integração, para que o trabalho no laboratório da exegese, da história e da dogmática não nos sufoque e nos transforme em personagens saídos de laboratório. É absolutamente vital que ele seja sempre acompanhado pela experiência de escalar os Alpes da fé. Isso se traduz, concretamente, numa vida de oração e leitura devocional, onde a Escritura deixa de ser um objeto de estudo e volta a ser a palavra viva de Deus falando conosco aqui e agora. Chegamos assim à nossa conclusão. Percorremos um longo caminho, hein? Desde o diagnóstico da doença espiritual que ameaça o estudante de teologia até a proposta terapêutica do Helmut Tillich. Agora, o grande desafio é trazer essas lições, esse chamado à integração, para a nossa própria vida, seja na academia, na igreja ou na nossa jornada pessoal de fé. Se a gente pudesse destilar todo o conselho do Tillich num guia prático para a sobrevivência espiritual, teríamos estes pontos fundamentais. Primeiro, ouça sua comunidade com humildade. A preocupação dela pode ser um alarme de incêndio para sua aula. Segundo, reconheça com honestidade os sinais da vaidade e da adolescência teológica em si. Ninguém está imune. Terceiro, lute ativamente todos os dias para que a sua busca pela verdade o torne uma pessoa mais e não menos amorosa, paciente e humilde. Quarto, cultive intencionalmente uma teologia em segunda pessoa, transformando o tempo de estudo num tempo de conversa com Deus. E por fim, a base de tudo, faça da oração e da leitura bíblica devocional não apenas atividades complementares, mas a própria atmosfera em que o seu estudo teológico respira. E a gente termina com esta pergunta. Ela não é para ser respondida de uma vez por todas, mas para ser carregada como uma bússola durante toda a jornada. Como, no dia a dia dos artigos, dos livros, das provas e das leituras, a gente pode garantir que o nosso laboratório sirva à escalada dos Alpes, e não o contrário? Como podemos assegurar que todo o nosso conhecimento nos leve a conhecer o Deus da Bíblia de forma mais pessoal, íntima e transformadora, e não mais distante, abstrata e fria? Que essa reflexão nos mantenha no caminho, com a mente na academia e o coração de joelhos. Muito obrigado.